Pessoal, acho que nós estamos começando possivelmente uma fase nova aí, tá? Não quero colocar muita expectativa em cima do Marcos, né, filho do Anselmo, não. Se ele estiver nos escutando, me permita abençoá-lo antes de qualquer coisa, Marcos, tá? A gente estava vendo já uma necessidade de zelar por aquilo que o Pai tem revelado em nosso meio. E eu estava realmente incomodado, né, de não ter tempo para poder chegar e dedicar, né, nessa transcrição e tudo mais aí. Mas, como diz, a gente não pode querer fazer tudo, porque, afinal de contas, é a justa cooperação entre as partes, né, do corpo de Cristo multimembrado. Então, é importante que a gente tenha outras pessoas também se comprometendo junto com a gente, né, se envolvendo junto com a gente. Agora, eu me senti bem, né, lendo a transcrição que o Marcos fez aí para nós aí da última reunião. E penso que vai ser uma realimentação, né, daquilo que o Espírito está movendo em nosso meio. Só que tem bastante trabalho para ser feito ali, né? Não é somente uma reunião que a gente está querendo zelar, né? Queremos zelar por tudo aquilo que já aconteceu em nosso meio, né? E nos preparar para coisas maiores, de fato, né? É o que é o intento da nossa existência aqui, né? Quando a gente vê que nós existíamos antes da fundação do mundo, que nós já comungávamos com Deus, né, nas regiões celestiais aí, né? Comungávamos com Cristo, né? E já víamos todo o propósito que existia no céu, né? Quando Ele mostrou o intento do seu coração para nós. Eu tenho certeza que se você se relembrasse, se você se lembrasse, você se viria vibrando com aquela possibilidade que Deus nos propôs antes mesmo da fundação do mundo. E essa consciência, né, dessa existência antes do mundo existir, e agora a gente vendo e estudando e percebendo que realmente nós já existíamos antes da fundação do mundo, né? E que Ele nos escolheu de antemão, né, para estarmos aqui. E eu vendo, né, o que está sendo proposto, né, o que está sendo, né, com o advento, né, de Jesus se manifestar aqui, nesse fazer homem, vazio de si mesmo e prosperar, né? Ele tinha dentro de si, né, a semente de El Elyon, e ele prosperou aqui como homem que ele era, né? Lembrando-vos, né, ele se intitulava Filho do Homem na sua existência carnal. Ele não falava que ele era filho do Altíssimo, ele se intitulava como Filho do Homem, tá? Porque era uma nova performance. E é justamente esse o plano do Pai, né? Ele quer se relacionar não com os espíritos, né? Ele quer se relacionar não somente com os anjos que estão lá nos céus. Ele quer se relacionar com seres à sua imagem e semelhança, tá? Ou seja, deusinhos, tá? A palavra mesmo fala acerca da gente como deuses, né? Como Elohims, como criadores. E da performance que Adão teve, não é a nossa performance. Nós queremos ser deuses em Cristo, né? Ou com Cristo, ou por Cristo. Você pode escolher de que jeito, mas sempre com Cristo, em Cristo e por Cristo, tá? E essa situação de você enxergar Cristo em você muda toda a possibilidade, né? Ou seja, o que era impossível passa a ser possível, o que era relativo passa a ser absoluto em Cristo, né? E a gente se achega do jeito que nós estamos. Como eu falei semana passada, né? O adubo da semente divina são os nossos pecados, são os nossos problemas. Tudo aquilo que você produziu de problema, hoje vai ser o adubo que vai fazer você prosperar em Cristo Jesus.
Porque é o que você tem. É o que você é que você tem. Você não tem mais nada além do que você é. Né? E as ações que você teve são a tua representação. Esse é o verdadeiro Ronaldo. Cheio de problemas, cheio de pecados, cheio de limitações, cheio disso. Então, é dessa forma que eu me apresento diante de Cristo. E eu me apresentava antes, né, diante de Cristo. Agora, eu estou satisfeito com essa performance? Evidentemente que não, tá? Eu quero as coisas maiores. E eu tenho buscado isso. Agora, sem eu negar a minha natureza, jamais eu vou poder adentrar na natureza de Cristo. Percebe? Então, é um trabalho de negatividade contra a minha natureza pecaminosa. E é um trabalho de positividade desejoso que estou de que Cristo faça realmente morada em minha vida, né? De tal maneira que eu possa falar que nem Paulo falou, né? Já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E essa vida que eu quero ter, né, em dedicação a Cristo Jesus, é exatamente o que está proposto. Sermos a expressão exata do ser que ele é. Então, essa ferramenta que nós estamos aí tendo, né, que são essas reuniões online aí, cara, isso é fantástico, viu? Sejam abençoados, Manuel e Anselmo aí, que pensaram nessa situação, que foram tocados a princípio aí pelo Espírito para que nós tivéssemos essas reuniões. E agora vamos incrementá-las, né? Vamos ser zelosos por elas. Então, eu vou pedir que cada um esteja assim, orando e abençoando, e né, que não é somente o Marcos, tem outras pessoas também que podem, de alguma forma, nos abençoar, né, com algum outro tipo de performance, baseada naquilo que está sendo as nossas reuniões. Tá? Então, que essas pessoas se sintam tocadas, se sintam coparticipantes junto com a gente dessa novidade de vida, que a gente consiga uma performance maior, né, nessa nossa busca de sermos a expressão exata do ser que Cristo é sobre a face da terra. Tá? Porque é o que está em jogo. Né? Como eu falei semana passada, a performance de Jesus Cristo, né, aqui na terra, quando ele estava aqui ainda antes da sua ressurreição, né, antes de morrer, ela foi uma performance provisória. O objetivo era a reconciliação do ser humano com o Pai. Nós não tínhamos acesso ao coração do Pai, né? Então, nesse quesito, a manifestação de Jesus, pós-morte e ressurreição, tremendo, tá? Agora, durante a sua performance humana, né, ela foi carregada de milagres provisórios, e eu quero com isso não diminuir o trabalho de Cristo, tá? Pelo contrário, eu quero situar Cristo em nossas vidas de degrau por degrau, tá? Para você entender que em Cristo tudo é possível. Agora, evidentemente que é possível se em Cristo, mas se você não se determinar em andar com Cristo, você não vai chegar na performance maior, que é ser a expressão exata do seu ser. E para você andar, você tem que entender o que aconteceu com Jesus. Né? Porque ele, como homem, ele se manifestou aqui, ele não se manifestou como Deus. Tá? Isso é importante a gente caracterizar. Isso não humilha Jesus. Pelo contrário, isso faz parte do amor dele, tão tremendo que ele se fez na mesma medida da gente. Para poder mostrar que é possível, sim. Né? E ele não pecou. Está escrito lá que ele estava sujeito às mesmas paixões. Então, ele era um ser medíocre, conforme eu também sou um ser medíocre. Tá? Porque o problema de ser pecador não é tão problemático quanto a segunda parte do versículo. Todos pecaram e carecem da glória do Pai. Esse é o nosso problema. Entendeu? A gente pecou, perdeu a glória do Pai. Aí, por perder a glória do Pai, a gente peca. Percebe? Então é um ciclo, virou um ciclo vicioso. Por termos perdido a glória do Pai, nós continuamos pecando, porque é compatível com a nossa natureza. Né? Eu tenho falado muito aqui em Varginha também, tenho escutado muito aqui em Varginha também, acerca, né,
da performance, né? Por exemplo, essa situação que o Brasil está passando hoje, né? É uma situação que nós tivemos, né? Uns plantaram, outros estão vivendo essa situação. Agora, isso é compatível com a nossa natureza, percebe? Então, para você fazer uma maldade, para você fazer uma impiedade, é facílimo, porque é compatível com a tua natureza, né? Eu fico assim, boquiaberto de ver a hegemonia, né, que existe hoje na questão governamental do país. Porque é só você falar que você determina determinada bandeira para você, que você hasteia determinada bandeira, que você vai ter um tanto de benesses. E, ao mesmo tempo, você vai ter uma baita de uma concordância para que você prospere segundo as cores da bandeira que você escolheu, tá? Eu não quero entrar no mérito da questão governamental, eu quero entrar no mérito da questão humana perante os acontecimentos do mundo, do nosso dia a dia, tá? E por quê? Porque eu tenho que me enxergar dentro desse contexto, né? Eu estou dentro de um contexto, né, que outras pessoas estão ditando a regra para a minha vida. Outras pessoas estão ditando qual é o caminho que eu devo seguir. Outras pessoas estão querendo que eu tenha uma performance X, né? E quando eu consigo colocar diante dos valores, né, que não são meus, mas que eu escolhi para andar, que são os valores cristãos, né? Não vou falar de judaico-cristão, não. Os valores cristãos, porque os judeus precisam de ter a revelação de quem Cristo é. E sem modéstias, eu quero falar que nós só temos uma revelação de Cristo, tá certo? Porque é o que tem me feito melhor, tá? O que acontece? Eu não estou satisfeito com a minha natureza humana, eu não estou satisfeito com a minha natureza carnal, eu não estou satisfeito com a minha natureza corrupta. Então eu estou em busca de uma nova performance. Só que dentro do contexto que eu estou hoje, essa nova performance é difícil de ser aplicada, tá? Daí a necessidade que eu tenho de negar essa minha natureza. Porque, como eu falei, segundo a matemática que eu tenho aplicado na minha vida, se eu multiplicar por -1 a minha natureza negativa, eu vou conseguir uma natureza positiva. Então, é isso que é o trabalho que eu estou fazendo diante do Deus que eu sirvo, que é Cristo Jesus, tá? Eu tenho negado a minha natureza. Eu tenho negativado a minha natureza. Olha bem, agora o tempo ficou melhor, não? Porque se você negar você é uma coisa, agora se você negativar você é uma outra coisa, percebe? Então, é o que nós precisamos aprender, mesmo diante desses principados e potestades que têm rondado pelo mundo, embora vencidos por Cristo, tá? Eles ainda têm canais de manifestação do seu ministério de impiedade, tá? Agora, você foi levantado para ser para ter uma performance diferente. Você que crê em Cristo, você que busca ser a expressão exata do ser que Cristo é, então essa performance que está aí não é para você. Então o mundo que existe aí não é para você. Agora, tem canais humanos que são nada mais nada menos do que a expressão exata daquilo que eles acreditam. E eles são convictos. E na unidade da sua concordância perversa, eles prosperam. Porque eles são unânimes. Existe uma unidade na perversidade. Percebe? Então, eu comecei a negar a minha natureza, mas não é negar a minha natureza. Eu tenho que entender que é negativar a minha natureza, porque quem eu sou é isso que eu sou. Entendeu? Eu tenho que usar toda a minha impiedade como adubo para que possa prosperar, né, realmente a semente boa de Cristo Jesus. Eu tenho que virar uma terra fértil. Né? O que você usa como adubo, gente? Né, antigamente, que você não tinha os adubos químicos. Esterco. Preciso de eu pronunciar aqui? Esterco, é bonitinho, né? Esterco.
Então, tá bom, esterco, né? Vamos falar um nome bonito, né? Agora, vá lá e entenda o que é o esterco, qual é a matéria-prima do esterco. Que o esterco usa aquela matéria-prima fermentada, né, para poder ser usada como adubo para que outras coisas prosperem, tá certo? E vou falar aqui uma blasfêmia: nós somos aquilo que nós comemos, tá? Então, o que acontece? Aquilo que foi fermentado se transmutou por causa de uma semente em um alimento. Então, você come, não é o adubo, você come o alimento, tá? Então, você é aquilo que você come. Então, se você pactua com o esterco, você é aquilo que você come. Agora, eu estou enojado de mim mesmo, porque a minha natureza, ela rapidamente, né, tem uma rodinha de fofoca, né, e não é só mulher que é fofoqueira, não, o homem também é fofoqueiro, tá? Aí tá falando mal de alguém, aí você chega lá, ou você tem uma raiva daquele alguém, você tá lá junto com ele, você tá lá fazendo parte da roda dos escarnecedores, dos fofoqueiros ali e tudo mais. Porque é compatível com a tua natureza. Entendeu? Quando vê você tá falando lá, quando vê depois você sai e fala, puxa vida, eu fiz besteira, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas, caramba, é compatível com a tua natureza. Percebe? Então, aí que é o processo de negativação de quem você é, para que você adentre na vida de Cristo. É o que eu estou fazendo sempre, né? Tudo bem que, de vez em quando, eu fico falando demais da conta desse negócio, tem algumas pessoas que não gostam, e eu concordo com elas, mas eu preciso de relembrar todo mundo. O que você fala, né? Eu sou filho do Altíssimo. Para você falar um negócio desses, você tem que ter o quê? Você tem que ter fé. Porque um filho do Altíssimo, medíocre que nem o Ronaldo, que fala que é filho do Altíssimo, e as obras não acompanham o Ronaldo, você também tem que ter fé em mim, para acreditar que eu seja realmente filho do Altíssimo, por fé. Porque as obras ainda não me acompanham da maneira que precisaria de acompanhar, né? Jesus era homem, mas ele tinha uma consciência tão grande de quem ele era em Deus, e sabia exatamente que o espírito do seu pai estava nele, embora ele estava vazio da sua natureza divina, como homem que ele estava aqui, tá? Ele sobrepujou a sua natureza carnal, que ele mesmo se intitulava: eu sou o descendente do homem, eu sou o filho do homem. Esse corpo que está aqui veio do homem, entendeu? Agora, o que acontece? As obras o acompanhavam, tá? E eram obras provisórias, e já foram obras tremendas, percebe? O Ronaldo que está dizendo que é filho do Altíssimo, nem as obras provisórias, nem as obras maiores, ou seja, é um zero à esquerda, não vale nada, tá? Só que tem um detalhe: o Ronaldo não anda por si só mais. Ele confessa algo que, né, que a gente está sempre orando aqui em Varginha, né? Eu sei que o Pai vai nos ajudar. Eu sei que o Pai vai nos ajudar. Né? Aí quando vê o Paulo Miller, bom, Ronaldo, nós precisamos de orar, que nem antigamente que nós orávamos. Pai, nos ajude até que chegue a tua ajuda. Entendeu? As coisas começam a ficar tão grandes, às vezes, tão problemáticas, né? Que a gente precisa de uma ajuda para que até a gente consiga sobreviver até que chegue a ajuda definitiva de Deus para com as nossas vidas. É a mesma coisa quando você quer mudar de natureza, tá? Pai, o que eu tenho é essa natureza corrupta ou corruptível, mortal. Eu tenho essa natureza mortal, pecaminosa, cheia de problemas. É isso que eu sou. Agora tem um detalhe: se o Senhor quiser, o Senhor pode transformar essa situação aqui numa situação extremamente proveitosa, né?
E, de novo, estou falando isso aqui porque eu preciso chegar para vocês, como eu falei, eu quero mostrar degrau por degrau. Tá? E, evidentemente, nós não estamos nesse primeiro degrau. Isso já fez parte da nossa existência. Isso continua fazendo parte da nossa existência, porque é necessário negar-se. Tá? Mas o verbo não é negar a si mesmo, é negativar a si mesmo. Percebe? Ou seja, você tem hoje uma consciência diferente da que você tinha outrora, mesmo ainda com a sua natureza pecaminosa. Tá? Porque você tem uma performance de fé. Hoje, por fé, você audaciosamente pode falar: eu, Ronaldo, na minha imperfeição, que eu não mais leve em consideração, porque eu estou negativando-a, faço bom uso dessa minha natureza negativada para falar bem claro: eu, por fé, sou nada mais, nada menos do que a expressão exata do ser que Cristo é sobre a face da terra. Eu posso falar isso por fé. Percebe? Cada um de vocês também pode falar isso por fé. Tá? Agora, nós sabemos que fé tem prazo de validade. Né? Então, fé não é algo absoluto, fé é algo relativo. Por quê? Porque ela tem momentos que você vai ter que usá-la. Mas em determinados momentos você não vai precisar de mais de fé. E a prova é bem clara. Se você já está vendo Deus, você precisa de ter fé para ver a Deus? Você já está vendo. Definição de fé é a certeza das coisas que você espera. É a convicção de fatos que você não vê. Percebe? Então, é um fato, só que você não vê. Aí você precisa de fé para poder enxergar aquilo. Né? Agora, se você já está vendo Deus, você precisa de fé? Claro que não. Óbvio. Tá? E nesse degrau também, nós já passamos também por ele. Percebe? Então, qual degrau que nós estamos? Né? Nós estamos avançando. Graças a Deus, porque nós estamos avançando. Graças a Deus, nós estamos crescendo. Graças a Deus que realmente as coisas estão tomando uma performance muito maior do que a que nós tínhamos antes mesmo de estarmos aqui nos reunindo. Tá? E é exatamente dessa performance dos tempos, do nosso tempo agora, tá? Que eu quero falar. Mas nós não podemos esquecer das outras duas que eu falei antes. Tá? Quem era o Ronaldo? Como é que o Ronaldo estava sem Cristo? Qual era a condição dele? E naquela imundícia que o Ronaldo andava, mesmo assim, Cristo morreu por mim e me cobriu com seu sangue. E hoje o Pai e Elion não me enxerga mais como o Ronaldo que estava lá. Ele enxerga pelo sangue do seu filho. Então eu fui, além de reconciliado pela sua morte, né? Eu fui agora justificado e estou sendo justificado pela sua vida. E o seu sangue tem o poder. Ele me permite hoje eu adentrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, que é o próprio Cristo. Tá? E nessa performance nova, que é a performance humana pelo sangue do Cordeiro, é o que eu estou falando. Isso não tem nada a ver com religião, isso não tem nada a ver com igrejismo, percebe? Isso é uma desenvoltura espiritual na presença de Cristo Jesus, a princípio. Então, a ajuda dele para que nós possamos estar nele é exatamente essa situação. Ele já nos ajudou, já derramou seu sangue sobre todos. Todos foram reconciliados. Não tem um sequer que vai se perder em espírito. Tá? Agora, a performance da alma e do corpo, essa é para quem quiser. Não é sobre todos. Tá? E é exatamente isso que pode ser matado, né? Vamos pôr assim, né? Também aquele que possa matar não somente o corpo, mas possa matar também a alma. Né? E não falar mais nada do espírito, porque o espírito já foi reconciliado. O espírito voltou de novo à presença de Cristo, de El Elyon. Tá? O teu espírito já voltou. Então você está reconciliado. E toda vez que você se apresentar lá, lembre-se, você está debaixo do sangue do Cordeiro. E é por isso que você pode se apresentar diante de El Elyon.
e não ser consumido. É pelo sangue do seu filho. E está escrito aqui que o sangue cobre a multidão de transgressões, e é exatamente isso. Tá? E estamos, né, com essa consciência do que é a obra redentora de Cristo, que nós continuamos a andar, tá certo? Agora, a obra que ele quer fazer em nós transcende essa obra. Então, a obra que Cristo já fez pela sua morte, que é algo tremendo, que o amor dele nos mostrou, quem nós somos e onde nós podemos chegar nele, tá? Não tem nada se comparado com a obra que ele está fazendo pela sua vida em nós. Isso, cara, transcende qualquer pensamento. Minha irmã, meu irmão, é o que nós estamos buscando, né? E foi dado aos gentios. Lembra lá do mistério oculto, que agora foi revelado, Cristo em vós, esperança da glória. E foi dado para quem? Para os judeus? Não, para os gentios. Infelizmente, para nós sermos inseridos, né, os judeus tiveram que ser quebrados, eles foram lançados fora. Então, hoje, eles não fazem parte do contexto divino. Não fazem. Eles foram arrancados. Como é que eles vão fazer parte do contexto divino? Quando eles aceitarem Cristo. Porque a palavra do Antigo Testamento todinha fala acerca de Cristo. E eles não o receberam. Tá? O Emanuel, o Deus conosco, o Deus que habita, não pode mais fazer parte dos judeus. Tá? Então, o judeu verdadeiro agora é aquele judeu que é circuncidado em espírito, e não o circuncidado na carne. O verdadeiro judeu é aquele que reconhece que Cristo é que faz a obra. Então, por Cristo e em Cristo e com Cristo que eu faço a minha performance espiritual de tal maneira que a lei se cumpra em mim. Porque Cristo cumpriu com a lei. E se Cristo está em mim, a lei é cumprida também em mim. Pela performance de Cristo, não pela performance do Ronaldo. Tá? E o que acontece? Nós estamos andando. Tá? O que está acontecendo agora? Nós estamos percebendo claramente que nós voltamos à estatura de varão perfeito. Nós podemos falar bem claro, caramba, eu tenho conhecimento, eu converso com Deus. É a mesma performance que Adão tinha antes de pecar. É a mesma performance que Adão tinha antes de pecar. Tá? Então agora nós estamos numa situação de igualdade com Adão. Nós vemos Deus por fé. E o que acontece? Por ver Deus por fé, nós temos a mesma desenvoltura espiritual que Adão tinha antes de pecar. Agora, esse é o segundo degrau, tá, gente? O primeiro é o sangue do Cordeiro. O segundo degrau é justamente isso, essa consciência de quem nós podemos, que nós somos agora e que nós podemos ser. E a terceira consciência é justamente essa. O que é que nós podemos ser em Cristo Jesus? Tá? O milagre da sua morte já resolveu uma parada muito grande em nossas vidas. Agora, o milagre da sua vida, esse é definitivo, cara. Isso é extremamente importante, tá? Porque sermos a expressão exata do ser que Cristo é sobre a face da terra, isso sim é a consciência exata de pertencimento ao corpo de Cristo multimembrado. Tá? Estou recapitulando isso tudo de novo com vocês, porque eu quero justamente o seguinte, trazer em nós, além da unidade da fé, tá? A unidade do espírito, a unidade mental, a mesma proposição mental, a mesma disposição mental em sermos zelosos com esse momento da nossa existência. Então não tem mais nada que me impeça de estar na presença do Pai. Nem o principado, nem potestade, nem governo, nem isso, nem aquilo outro, nem falta de dinheiro, nem tampouco excesso de dinheiro, né? Nada me impede de me achegar
ao amor de Cristo. Nada pode me impedir. Agora, essa consciência só vem com o discernimento do corpo de Cristo. Entendeu? Porque em momentos difíceis, se eu não tiver o apoio de vocês, eu não consigo vencer. Ou eu vou conseguir vencer lá na frente. Mas nós estamos falando de uma performance de um corpo de Cristo multimembrado, né, em plenitude de funcionamento sobre a face da terra. Ou seja, se tem alguém aflito, o corpo inteiro está aflito. Se tem alguém doente, o corpo inteiro está doente. Se tem alguém amortecido, o corpo inteiro está amortecido. Percebe? Então nós temos que ter agora uma performance de reconhecimento do que é que está acontecendo com o meu irmão, com a minha irmã. Porque se ele tiver algum problema, aquele problema vai interferir na minha vida. Afinal de contas, é unidade da fé. É unidade mental. Entendeu? Então, se eu tenho alguma doença, né, momentânea na minha mente, isso vai passar para vocês. Então, nós temos que ter o discernimento do corpo de Cristo. Tá? Nós temos que discernir claramente, né, e sabedores que nós somos, que nós estamos dentro do corpo de Cristo por fé. Tá? E é necessário que seja por fé. Por quê? Né? Não sei se vocês já viram. Eu já falei uma vez aqui, né, eu tenho problema de cabelo que nasce para dentro da pele, né? Então ele vai crescendo e vira uma pelota grande de cabelo para dentro, né? Aqui nessa região principalmente, né? E quando vê, ele inflama. Mas é engraçado que quando eu consigo tirá-lo, né? Depois que sai a inflamação e tudo, fica uma bolsinha lá dentro, tá? Fica um oco dentro da minha pele. Até que vai fechando de novo e aquilo lá desaparece. O que é isso? Né? É uma envoltória do próprio corpo meu, protegendo o corpo para que aquela inflamação não tome posse do corpo inteiro. Fique só localizada naquele lugar. Tá? Isso já... como é que fala? Aqueles tumores sebáceos, por exemplo, né? Que é um tumor de gordura, né? Que não tem problema. Se você olhar bem lá, enquanto não tira, né, a envoltória, né, aquele saquinho, né, não sara. Porque aquele saquinho significa que o corpo ainda está reconhecendo um corpo estranho ali. Tá? Então ele está se protegendo. A Regiane já fez uma operação ali nas costas dela lá e ela retirou. Né? Aí tirou, nunca mais deu problema. Entende? Agora, o que acontece? Pela operação, ficou um vazio. Aí ela tem um oco ali. Então significa o quê? Tinha alguma coisa ali que era boa, que foi arrancada, entendeu? Então, o que eu estou tentando falar para vocês? Olha bem, esse saquinho de proteção do corpo é o transmutador entre o corpo que está são com aquele corpo aparentemente estranho, tá? Que está inserido no corpo. E a envoltória nada mais é do que a fé. Então, por fé, nós estamos recebendo o Ronaldo no corpo de Cristo. Entende? E vocês estão exercitando fé no Ronaldo. Então, esse é o saquinho de proteção. Porque se a natureza do Ronaldo, sem ter a fé, adentrar no corpo de Cristo, pode contaminar todo o corpo. Então, esse saquinho dessa envoltória é a fé de vocês para comigo. E dentro também desse saquinho, né, de envoltória, tem a minha fé também, que também me protege. Né? Se caso o corpo estiver contaminado, né? Aí eu tenho que estar negociando para ver se o que é que está contaminando, quem está contaminando quem. É o corpo de Cristo que está me contaminando com as bênçãos do corpo de Cristo, ou eu que estou tentando contaminar o corpo de Cristo com as minhas imperfeições. Tá? Então, tem uma envoltória de proteção, que é a fé. Tá? Porque se você tirar lá, operar, pode ficar um vácuo ali. Ou seja, o Ronaldo, que fazia parte daquele lugar, né, foi retirado, porque todo mundo achou que era um corpo estranho.
E não, precisava de um pouco mais de exercício de fé, de tal maneira que o Ronaldo pudesse ser, né, como está escrito lá, o que é corruptível vai ser o quê? Revestido de incorruptibilidade. Então, a corrupção do Ronaldo está sendo revestida da incorruptibilidade do corpo de Cristo. O que é mortal no Ronaldo está sendo revestido de imortalidade do corpo de Cristo. Percebe? Aí o que acontece? Com essa envoltória de proteção do corpo e, ao mesmo tempo, é um meio propício para a mudança de natureza. E a única forma de eu mudar a minha natureza é estar inserido no corpo de Cristo. É ter o discernimento do corpo de Cristo. E é essa envoltória de fé que faz com que aquilo que era corrupto passe a ser incorruptível. Aquilo que era mortal passa a ser imortal. E enquanto esse processo estiver sendo executado, o corpo de Cristo está protegido. Porque nós temos fé também para crer pelo irmão, pela irmã. Vocês também têm fé para crer por mim. Né? Que os meus problemas não serão problema para vocês. Porque vocês estão protegidos pela envoltória da fé. Não sei se vocês estão me entendendo. Amém. Se faz sentido. Para mim faz sentido essa situação que eu estou falando aqui. Tá certo? Porque mesmo corruptível, eu estou aqui comungando com vocês. Mesmo cheio de imperfeições, eu estou aqui falando para vocês de Cristo Jesus, né? Eu sei que tem alguns irmãos aí que não gostam de escutar esse meu jeito de falar. Mas, meu irmão, minha irmã, é necessário, porque isso é verídico. Nesse momento, é a nossa verdade. Agora, é uma verdade provisória. Essa verdade vai cair por terra. Nós cremos claramente, por fé, que tem prazo de validade. Então, a minha imperfeição que incomoda alguns vai cair por terra. Eu quero e você também quer que o Ronaldo não mais se manifeste imperfeito. E mais do que você quer, Cristo quer, entendeu? É. Aí eu sou assim, eu sou assado. Olha, fulano, eu quero que tu queiras. É Deus falando para aquela pessoa que se sentiu imperfeita. Então é Deus falando para você. Ronaldo, eu quero que você queira. Queira ser a expressão exata do meu ser. Tome a consciência de que você está inserido no corpo de Cristo. Tome a consciência de quem você é em Cristo Jesus. Tome a consciência do que Ele está fazendo em você. Ele está te lavando, Ele está te purificando, Ele está te preparando, Ele está te conscientizando, Ele está colocando em você toda a condição da melhor performance espiritual da natureza de Cristo. Está retirando quem você é e está colocando quem Ele é e quem Ele quer ser em você. Tá? E é nessa situação que eu quero abençoar cada um de vocês, me abençoar também, com essa consciência e mais com essa determinação de ver a manifestação da plenitude da divindade em cada um de nós, como co-participantes da natureza de Cristo, como um único ser, né, em Cristo Jesus, porque é o corpo multimembrado, né? É um único ser. E neles tem várias células, bilhões e bilhões de células. Cada uma delas com o DNA de Cristo, percebe? Eu quero perder o meu DNA, eu quero ser carimbado com o DNA de Cristo. E é nisso que eu abençoo vocês. Amém. Amém. Amém.